Está falando de coisa nova? Não, não vamos. Porque Deus não fala nada novo. Ou vai dizer que em 2000 anos, ou mais, né? Porque temos livros aqui para trás que eu vou ler hoje, inclusive, que tem muito mais do que isso. Vai dizer que em 2024 anos a palavra mudou. Ela não mudou. O próprio Deus fala na sua palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então por que a gente insiste em começar um ano dizendo, venha para o novo de Deus, venha para o... Posso estar falando alguma coisa aqui fora fora da caixinha. Mas essa coisa do novo de Deus eu não sei se existe. Existe o plano dele. E pode ser que a gente não viveu muita coisa porque estava fora desse plano. Estava na nossa vontade, estava na nossa força. Agora, dizer que é o novo de Deus é novo para nós, mas para ele não é, porque já estava escrito, já era para ser assim, já tinha planejado, a gente só estava fora desse contexto. Na hora que a gente entra nessa vontade, nesse centro, é tudo novo para nós. Então não quer dizer que seja o novo dele. Tanto é que a gente vai acompanhar alguma coisa aqui agora, pela leitura, que não está nem no que a gente chama de Novo Testamento. Engraçado começar a falar de novo lendo uma coisa velha, por assim dizer. Porque não que eu considere a palavra de Deus velha, não entendo isso, mas é que se a gente separar os dois testamentos, as Bíblias estão escritas em Novo e Antigo, ou Velho Testamento. Para diferenciar os dois, para diferenciar a vinda de Jesus e para diferenciar um tempo. Mas não quer dizer que seja velho, não quer dizer que seja ultrapassado, não é esse o contexto, acredito eu, né? Mas pronto, vamos lá para o velho, então vamos lá para o antigo, para ver o que a gente pode aprender com isso. Ou para ver o que a gente pode analisar do que já acontecia lá atrás, do que já acontecia lá no início, na fundação do mundo. Estou nem falando do início da igreja, estou falando da fundação do mundo, dos primeiros povos. E já acontecia lá. E se a gente puxar para o novo de Deus, para o atual de Deus, a gente vê acontecer a mesma coisa. Vamos lá? Êxodo 32. 16 primeiro, desculpa. Não vou atropelar as coisas. Vamos para o 16. Êxodo 16. Para contextualizar aqui, é claro que eu não vou ler o capítulo inteiro ou o livro inteiro de Êxodo, senão a gente ia passar aqui o dia todo lendo e discutindo sobre isso. Mas o contexto do Êxodo 16 é assim, desse verso que eu quero ler aqui. Moisés tirou o povo do Egito, libertou o povo de uma escravidão, libertou das mãos do faraó, e esse povo começou a andar pelo deserto para chegar até uma terra que Deus havia prometido. Então, eles tinham sido libertos de alguma coisa, estavam livres para ir para onde quisessem, estavam sob a liderança de alguém que tirou das mãos do faraó, que aprisionava esse povo já por um longo tempo. E sob essa liderança, já nos primeiros dias, a gente vai ver aqui no capítulo 16 de Êxodo, está escrito assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. 15º do segundo mês. Se a gente fizer essa conta aí, o primeiro mês tem 30 dias, mais 15 do outro são 45 dias. Então não é uma eternidade, não é um tempo enorme, não é, mas já é um tempo que você pode sentir a diferença da realidade que você vivia para a realidade que você vive hoje, né? Você
mudar os seus hábitos por 3 ou 4 dias, é até uma piada dizer que você mudou os hábitos, né? Você deixou de fazer alguma coisa por alguns dias e depois você vai voltar a fazer, é normal. Você não se habitua em 3 ou 4 dias, em 10 dias. A própria medicina e a ciência e tudo estudam isso e comprovam que alguns efeitos de mudança de comportamento vão surgir a partir de 21 dias. Então, se você mantém uma rotina de 21 dias mudando hábitos anteriores, aí você vai começar a sentir a diferença, aí você vai começar a ver algum resultado. Então, esse povo estava dentro desse processo, né? 45 dias eles podiam sentir já alguma coisa. Sentiam a alegria da liberdade e da escravidão, era isso? Acho que não, né? Porque no verso 2 vai dizer assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Saíram da escravidão, saíram de um lugar onde trabalhavam sem parar, onde tinha gente os oprimindo e tudo, mas 45 dias depois eles fazem o quê? Eles vão reclamar. É a primeira coisa que eles vão fazer aqui. E no verso 3 continua e diz assim: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então aqui a gente vê que a realidade deles muda, eles têm a liberdade, eles podem ir para onde quiserem, fazer o que eles quiserem, mas eles preferem o quê? Reclamar. Porque sai do conforto, porque sai daquilo que eles estavam acostumados, né? E a gente vê desde aquela época já, então, as pessoas gostando, as pessoas sendo acostumadas e querendo serem servidas, independente da realidade que elas vivem. Se você está sendo servido, se você está se fartando com aquilo, se você está se alimentando com o que está sendo servido ali, por mais que seja escravo, por mais que seja difícil, que seja duro, que seja uma realidade completamente fora daquilo que Deus te colocou. Se está te satisfazendo no momento, então vamos continuar aqui, porque é uma maravilha. Isso a gente vê aonde? Êxodo. Isso a gente vê no tempo de Moisés. Não estou falando aqui dos tempos de Jesus, de Paulo ou de quem quer que seja. Não é aqui recente. É lá atrás. Mais de 4.000 anos, 5.000 anos atrás. E o povo já gostava disso. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os israelitas, que como a palavra nos diz, recebem a ordem do Senhor, recebem a ordem do seu líder que escuta a voz de Deus, não é aquele que era o mais sábio, o mais popular, o que falava melhor, até porque há indícios na palavra, aqui não vou entrar nesse mérito agora, que Moisés não falava nada bem, e estudiosos arriscam até dizer que ele era meio gago. Que confiança você vai fazer numa pessoa dessa? E o povo confiou nele. Porque ele recebeu a direção direta do Senhor e ele deu mais do que provas ao povo de que ele era usado por Deus, com tudo que ele fez ao faraó, com tudo que caiu sobre o faraó vindo de Deus, para libertar esse povo dali. Então o povo creu nele. Mas creu, ouviu, enquanto estava sendo servido, enquanto estava sentado do lado da panela e enchendo a barriga, se satisfazendo. Quando passaram ao deserto e tinham que realmente confiar naquilo e não viam mais a perspectiva de nada, era só caminhar segundo a ordem de Moisés, aí todo mundo começa a reclamar. Aí todo mundo começa a dizer assim: poxa, preferia ter ficado lá, comendo carne, me fartando. Eu era escravo, tudo bem, não era legal. As pessoas olhavam e viam que aquilo não era para nós. Mas não tem problema, enquanto eu estava sendo servido, é o que conta. Por quê? Porque somos pessoas. Porque desde aquela época, desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, somos tão egoístas ao ponto de dizer assim: se está me servindo, se está inflando aquilo que me faz bem, está ótimo. Eu não preciso de muita coisa mais. Eu não preciso crer em mais ninguém. Eu não preciso ir para a realidade nenhuma e tudo.
porque eu estou sendo satisfeito aqui. Então não importa quem eu esteja ouvindo. Não importa as bobagens que estão sendo faladas. Enquanto está me satisfazendo, enquanto eu estou sendo saciado na minha vontade, pelo meu egoísmo, eu vou me mantendo. E ainda que eu morra aqui dentro, mas eu vou continuar aqui. Aí vamos mais longe, vamos avançar lá para o Êxodo 32. Para ter mais um indício aqui de que isso já acontecia, não foi só a reclamação do maná, não foi só esse ponto aqui que eu olhei, que o Senhor me direcionou e disse assim, fala a respeito da reclamação e tá bom, a mensagem está completa. Não, embora seja bem curto hoje o que eu quero falar, e bem direto, mas tem mais pontos que evidenciam esse egoísmo e como o povo agia, e como o próprio povo, agindo dessa forma, pelo seu egoísmo, era capaz de pressionar, manipular e mudar a decisão até de alguns líderes que não estavam no lugar que deveriam estar. Êxodo 32. Aqui já passou-se um tempo, eles já comiam o maná que caía do céu, eles já caminhavam mais um pouco pelo deserto, né? Aí já bem mais do que os 45 dias, é claro. Moisés continuava falando com Deus, tendo a direção. Só que Moisés, para falar com Deus, muitas vezes Deus o chamava, e Deus não podia estar no meio de todo mundo. Porque Deus não compactua com o pecado. Se tem uma coisa que afasta o homem de Deus, é o pecado que causa essa barreira. E Moisés, ele procurava ser o mais correto, o mais santo possível, da maneira que o Senhor pudesse se aproximar dele e falar com ele para dar direção para o povo, que às vezes pisava fora da faixa, que às vezes andava na contramão, fazia coisa que não era para fazer. E nesse processo todo, Moisés ele sobe no monte, ele vai ouvir a Deus, ele vai escrever as tábuas da lei, né? Lá em Êxodo 20 a gente vai ver as tábuas sendo escritas com os 10 mandamentos. E nesse contexto todo, Moisés ele sobe ao monte, desce, vai e vem e tudo, e o povo vai vivendo a sua vida. Era uma caminhada para chegar em algum lugar, só que eles precisavam cuidar dos seus bois, eles precisavam cuidar ali do restante da sua família, eles precisavam talvez cuidar até mesmo de uma certa agricultura e tudo, embora fosse deserto, mas eles tinham algum meio de sobrevivência, né? Então, cada um tinha a sua vida em particular, vamos dizer assim, mas seguindo Moisés para chegar até a terra prometida. E Moisés em contato com o Senhor para ter as boas direções. Dessa forma, uma viagem que caminhando poderia, em linha reta, poderia durar 4 a 5 dias de caminhada, eles ficaram rodando em círculos por 40 anos, porque nem todo mundo seguia exatamente aquilo que tinha que seguir, né? Nem todo mundo ouviu a direção que deveria ouvir. Uma prova está aqui no capítulo 32, que Moisés ele sobe ao monte, vai falar com Deus, ele vai tirar o seu tempo para orar, e Moisés não ora que nem a gente ora hoje, né? Ele não sobe no monte, que só para subir já era uma caminhada, já era cansativo. Você imagina ele subir e fazer a oração de 5 minutos que a gente faz hoje. 5, 6 minutos ali. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquele outro, eu preciso daquele outro, eu preciso daquele outro. O Senhor sabe de todas as coisas, então me serve e amém. É assim, não é? Estou errado na oração? Eu acho que talvez só eu que ore desse jeito, então. Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, porque o Senhor pode todas as coisas. Eu acho que virou assim a oração hoje. Embora a gente possa fazer diferente, mas o nosso egoísmo nos leva a isso, muitas vezes. E uma prova está aqui. Moisés ele não subiu para orar por 5 minutos, por 7 minutos. Ele subiu e a palavra vai dizer o que no capítulo 32? Ao ver o povo que Moisés demorava a descer do monte, então, quer dizer, ele subiu e ele estava ali em contato com Deus, orando, e ele demorou, ele ficou lá um tempo. Não foi dormindo, não foi descansando, não foi nada. Se ele subia ao monte era para um propósito, ele estava falando com Deus.
E aí o povo, vendo tudo isso, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, ó o perigo, o povo todo se junta ao redor de quem deveria estar ali cuidando do povo, de quem deveria estar posicionado, dando uma direção para o povo, no lugar de Moisés. Verso 1. Uhum. O povo faz uma certa pressão ali na cabeça de Arão, dizendo assim, ei, tá vendo? Moisés subiu, não vem, tá demorando muito, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir, vai saber se Moisés não morreu lá em cima e não desce mais, né? Então, venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então o povo começa a ter necessidades do quê? De se apegar em alguma coisa. É a mesma necessidade que o povo de hoje tem de se apegar num templo. De se apegar numa estrutura e de se apegar no líder ou no pai daquela estrutura. As pessoas têm essa necessidade hoje. Mais uma vez eu vou falar, eu sei que eu sou repetitivo, mas eu gosto de dizer. Para que fique bem claro e ninguém perca. Se você assistiu uma e não assistiu a outra, você vai ouvir isso em todas. Se a gente diz que o culto é numa casa com meia dúzia de pessoas, ninguém está nem aí. Porque isso não vale nada. Isso não tem movimentação. Isso não tem alcance. Isso não tem relevância. Né? Duvidam até mesmo que Deus esteja nisso. Mas se é um templo com mais de 100, pode estar falando a bobagem que for lá na frente. Pode ser quem for que esteja pregando lá na frente. Mas se tem uma luz, uma câmera, um barulho, ali está Deus. As pessoas têm a necessidade de se apegar ao movimento. E isso, não posso falar que isso me decepciona, embora seja assim, mas a minha opinião pouco importa. Mas as pessoas têm essa necessidade e isso eu acredito que entristeça o coração de Deus. Porque as pessoas não vão a esses movimentos procurando a Deus, elas vão justamente procurando o movimento. Justamente procurando no que se apegar. Porque elas mesmas se apegarem à palavra do Senhor e a essa direção, não é interessante. Porque ninguém está vendo. Porque ninguém está dando crédito. Porque não está impactando ninguém. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Que a palavra do Senhor, a salvação, é individual. Ela não está lá no meio daquele movimento, no meio daquele barulho, no meio daquelas luzes. Você pode estar lá, você pode viver todos os dias dentro desses lugares, você pode dizer que é para Deus, você pode ouvir falar de Deus lá dentro. Mas se a palavra não estiver em você, você só estiver lá dentro, você é só mais um. Verso 2, respondeu-lhes Arão. Veja que não tem uma entrelinha, não tem nada entre o verso 1 e 2 aqui. Quando o povo pressiona, Arão nem pensa. Verso 2 já diz assim, respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quero fazer uma pausa aqui, quero perguntar para vocês. Se é só eu que enxergo incoerência aqui, ou alguém pode ser de acordo comigo? Não estou indo contra a palavra de Deus, não é isso. Mas notem a incoerência do povo, o que não faz o menor sentido, quando a palavra me diz aqui, eis os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. A gente não acabou de ler que Arão acabou de construir aquilo? Se Arão acabou de construir um bezerro que não existia, e já fazia mais de 45 dias que eles estavam andando ali no deserto, como que esse bezerro, esses deuses ali, tiraram eles do Egito?
Se eles não existiam antes, como é que agora a gente vai agradecer porque eles nos tiraram do Egito? Mas na hora que a gente saiu de lá, eles nem existiam. Arão acabou de fazer. Aí eu vou agradecer um negócio, eu vou dar crédito para uma imagem que não existia nem na hora que a bênção aconteceu. Notem a incoerência desse povo, assim como a incoerência de hoje. A gente já vai chegar lá, mas eu quero primeiro frisar isso aqui. Tantos anos vivendo como escravos. Moisés faz o que faz, entra na briga que ele entra com o maior líder do Egito, entra na briga ali com o faraó, confronta o faraó para libertar esse povo. Tudo direcionado pelo Senhor, as pragas vêm, o povo é liberto, anda no deserto por alguns dias, Moisés vai lá e intercede novamente por eles, o maná cai do céu, tudo isso está acontecendo. O povo está vendo. Não foi uma historinha que alguém contou. Tudo isso está se passando, o povo está vendo o que está acontecendo, eles seguem os sinais no deserto. Mas a hora que Moisés se ausenta um pouquinho, eles querem construir um ídolo, eles querem construir aquilo que eles podem ver, que eles podem tocar. Tudo aquilo que aconteceu antes, que os libertou, que os sustentou, eles não podiam ver e não podiam tocar. Mas aconteceu. Aí aqui não tem nada mais acontecendo, então eles precisam do quê? De alguma coisa palpável, de alguma coisa para se ver e para se tocar, para dizer, ó, isso aqui que nos tirou de lá, mas isso aqui nem existia. O tal do bezerro nem existia antes e tudo aconteceu. Agora que não tem nada acontecendo, eles querem algo para se apegar. Não tem paciência de esperar. Não tem paciência de esperar Moisés descer do monte. Enfim, esse é o nosso povo. Vendo isso, olha só, até onde que chega daí não sei se eu posso chamar de inocência ou o que mais de Arão aqui, né? Porque vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Qual Senhor? Já fazem uma imagem que não era para ter feito. Porque nas primeiras tábuas, lá no capítulo 20, se a gente for ler, um dos mandamentos estava escrito ali naquelas tábuas da lei que o Senhor tinha dado a Moisés, que era: não faça para você imagem de escultura para adorar. Eles já fizeram o bezerro. Arão, não satisfeito com isso, faz o quê? Constrói um altar para adorar tudo isso. Constrói um altar para transformar ainda a festa maior. Né? E ainda diz que a festa será dedicada ao Senhor. Ok. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Então disse o Senhor a Moisés: desça, porque o seu povo, aquele que você tirou do Egito, corrompeu-se. Por que corrompeu-se? Corrompeu-se porque alguém apresentou para eles aquilo que enchia os olhos. Corrompeu-se porque alguém apresentou para eles aquilo que eles pediram. Aí eu escutei um outro dia e isso me fez pensar por vários dias. Alguém falando assim, que Deus realiza os desejos do nosso coração. Aí eu fico pensando, onde é que raios está escrito isso, que eu rasguei, acho que a página da minha Bíblia e não acho isso aqui. Que Deus realiza o desejo do meu coração. Ao passo que se eu ler aqui na palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração é enganoso, por que Deus ele vai fazer uma coisa para me enganar? Ele vai realizar um negócio que sabe que não é aquilo que eu preciso. Pode muito bem ser aquilo que eu quero. Pode muito bem ser aquilo que eu tenho vontade. Porque as nossas vontades, os desejos, vêm da nossa carne para encher os nossos olhos e tudo isso não provém de Deus. Que fique claro. O desejo do nosso coração, da nossa carne, da nossa vontade, não provém do Senhor. Por quê? A palavra vai nos dizer aqui também que o Senhor não desampara o seu filho, o Senhor não vai desamparar aqueles que são dele,
Porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor? Então o Senhor vai nos dar coisas boas, para a vontade dele, não para a nossa. Porque nós, na nossa vontade, não sabemos pedir coisas boas. Tiago vai nos falar isso, já que nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos mal. Né? Aqui, ó, tem até uma ajuda aqui, ó, Salmos 37, para que fique registrado, né? Isso que a gente está falando aqui. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. O desejo do seu coração é um desejo de carro novo, casa nova, trabalho novo, muita riqueza? Pode até ser. O desejo do seu coração, eu acredito nisso. Mas Deus ele não vai te acrescentar isso se for para chegar em você e acabar ali em você, e parar ali em você. Ele vai realizar o desejo de um coletivo. Ele vai realizar o desejo que seja para propagar o seu reino. Se você está pedindo carro, é para você servir alguém também com esse carro. Não é para você servir a tua rede social e dizer que você tem, e dizer que você conseguiu porque foi Deus que te deu, e simplesmente mostrar aos outros aquilo que você tem. Riquezas e bens materiais ele pode dar? É claro que ele pode, mas o que você vai fazer com isso? Qual é o desejo do teu coração para com isso? É simplesmente para que você viva você e pronto? Ou é para servir as pessoas com esse recurso que ele te dá? Né? Então, enquanto nós temos nos nossos corações o desejo de sermos simplesmente atendidos, agindo pelo nosso egoísmo, a gente pode muito bem cair no erro desse povo. A gente pode muito bem cair no erro que caiu esse povo aqui saindo da escravidão do Egito. Arão, faz para nós um bezerro de ouro. Faz aqui para nós aquilo a que nós podemos se apegar. Verso 7, o Senhor diz a Moisés, desça porque o seu povo se corrompeu. Muito depressa eles se desviaram daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Verso 9. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então aqui, o Senhor de amor que nós pregamos hoje, que aceita todos e todas as coisas, não podemos esquecer que Ele é o mesmo Senhor de Moisés. Ele é o mesmo Deus que estava lá com aquele povo no deserto, que diz assim, deixe com que a minha ira se acenda contra eles. É um Deus de amor, de paz, de misericórdia. É claro que é. Mas também é um Deus de justiça. Também é um Deus que vinga aqueles que se voltam contra Ele. E a gente vê isso aqui escrito, né? Deixe com que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então a gente vê que Moisés, depois aqui ele vai descer mais uma vez, ele vai exortar o povo, ele vai exortar ali mesmo Arão, que fez aquilo que não deveria ter feito, né? E simplesmente por uma pressão, por um pedido do povo. Ele vai, direcionado pelo Senhor, ele vai corrigir aquele povo. Um povo que queria somente satisfazer as suas vontades, não importando a escravidão onde eles viviam. Não importando a quem eles estavam defendendo, simplesmente para fazer a sua vontade. A ponto de preferir voltar e morrer no Egito. Claro que não voltaram, mas preferiram morrer lá, preferiam morrer
na escravidão do Egito, para ter o que comer, para ter o que se apegar, para ter para onde correr. E isso se estende desde a época de Moisés, e a gente vai avançar lá para o Novo Testamento para ver como as coisas não mudaram muito. A gente vai avançar lá para Gálatas. Atos 16 e 17, quando a gente vê Paulo e Silas fazendo as suas viagens, pregando já a palavra do Senhor, e capítulo 16 de Atos, a partir do verso 16, vai relatar a história de Paulo e Silas quando eles foram presos, né? E que relação isso tem, né, com Moisés, que relação isso tem com aquilo que a gente estava falando aqui, com o Antigo Testamento, com o povo liberto no deserto. Notem que aquele povo, eles defendiam quase, ali chegou um dado momento que eles preferiam estar comendo ao lado do faraó, na escravidão e tudo, do que estar caminhando no deserto sem saber para onde ir, né? E aqui em Atos 16, a gente vai ver que Paulo e Silas, eles foram presos justamente por estarem pregando a palavra do Senhor. Por estarem pregando Jesus, porque aqui o contexto já muda, Jesus ele já veio, já cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou, e aqui encontrou Saulo, que se transformou, que mudou o seu nome para o apóstolo Paulo. Ele começa a pregar, ele encontra pessoas pelo caminho e vai levando a palavra de Deus, e é claro que ele encontra resistência em vários lugares. Vimos aqui o capítulo 16, onde ele é preso. Não vou ler todo o capítulo, mas recomendo que isso fique anotado, que vocês entendam o porquê que ele e Silas foram presos. E no capítulo 17, vai nos dizer assim, É 19 o verso. Paulo e Silas açoitados e presos, é verso 19. Não, o capítulo 16 todo, ali a partir do 16 vai falar a respeito da prisão de Paulo e Silas, e depois o 17 tem algo que eu quero falar a respeito, que vai dizer sobre as defesas das autoridades que tornam as pessoas escravas, que era o que acontecia no Egito. E aqui no capítulo 17, a partir do verso... Vamos ler o verso 1 aqui para pegar já todo o contexto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos e tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Verso 5 aqui. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Os judeus, com inveja, tomados pelo seu sentimento, né, de inveja, tomados pelo egoísmo, porque ali eu quero fazer aquilo que eu acho correto, é aquilo que vai satisfazer o que eu acredito naquele momento, né? Fizeram o quê? Reuniram homens perversos dentre os desocupados, quer dizer, reuniram aqueles que não tinham nada para fazer, para quê? Para fazer um tumulto. Tumulto mesmo esse que fizeram em volta de Arão. O mesmo tumulto que o povo gerou em volta de Arão para pedir um bezerro de ouro, fizeram aqui os judeus. Para fazer o quê? Para defender os seus costumes, para defender as suas leis, não ouvir aquilo que vinha do céu, não ouvir aquilo que vinha direto de Jesus, né? Que estavam proclamando que este era o Cristo que vinha para libertar, queriam fazer o quê? Ficar preso na lei. Gostariam de ficar preso naquela escravidão da lei.
e não queriam ser libertos e ouvir de Jesus, que morreu e veio para salvar. E o povo do Egito queria ficar preso onde? Queria ficar preso lá no Egito. Gostariam de ficar sob as ordens de Faraó. Assim como aqui no Novo Testamento a gente vê que as pessoas preferem ficar sob a pressão, sob o jugo da lei, de que ouvir Paulo e Silas que estavam pregando um Cristo que salva. E aí fazem o quê? A multidão faz um tumulto, uma multidão faz uma pressão para quê? Para que aqueles que pregam as boas novas sejam eliminados, sejam apagados dali, que saiam de cena. Por quê? Porque o povo não quer essa liberdade. Hoje, como já falamos antes, não importa o que eu estou ouvindo, não importa a bobagem que é, mas se quem está falando tem uma certa relevância, eu vou ali. Porque é aquilo que conta, é aquilo que eu quero ouvir, porque vai encher o meu ego, vai encher, vai suprir as minhas expectativas, aquilo que eu quero ouvir vai estar sendo falado, e não importa se depois eu vou estar sendo usado, se eu vou estar sendo abusado, ou o que quer que seja, mas eu estou ali porque está falando o que eu quero ouvir. E eu me nego a ouvir aqueles que são contra, que provavelmente vão estar falando da palavra de Deus, esses eu não quero dar ouvidos. Por quê? Porque são muito poucos, não são relevantes, isso não é bom para mim, não chama a minha atenção, não vai satisfazer aquilo que eu gostaria de estar ouvindo. Então façam uma reflexão, um paralelo para onde a gente vê mais vazio e aonde a gente vê mais cheio hoje. O que está sendo falado? O que está sendo pregado nesses lugares? O que está sendo ensinado para essas pessoas? Aonde está mais vazio? Estão falando a respeito do quê? E aonde tem mais gente, cada vez chegando mais e procurando mais, está sendo falado sobre o quê? O que está sendo ensinado? Quem está ensinando? Porque não pensem vocês que é somente falar bem, não é somente se apresentar bem, estar bem vestido, bem bonito, bem isso, bem aquilo e tal. Não. Não é só o que está sendo falado, mas quem fala, porque aquele que está derramando a palavra sobre os outros, querendo ou não, crendo vocês ou não, esse tem influência sobre aqueles que ele está falando. Não adianta estar falando bonito aqui, mas por trás está vivendo uma mentira, uma porcaria. Porque vai influenciar aqueles que estão ouvindo. É lógico isso. Isso é claro como a água. Então, além de saber o que está sendo falado, procurem conhecer quem está falando. Mas conhecer, assim, senta ali para tomar um café e saber quem é. Não é só escutar o que a pessoa está dizendo, porque eu mesmo posso dizer para vocês aqui a respeito de mim muitas coisas. Agora, se elas serão todas verdadeiras, vocês vão ter que conviver comigo para saber. Para finalizar, eu quero avançar para o livro de Gálatas, para que a gente veja o porquê devemos ouvir a Cristo, porquê devemos ouvir de Cristo e qual é o propósito de ir na contramão do que a multidão está pedindo. Um único verso do livro de Gálatas, quando Paulo escreve para eles, vai nos dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Gálatas 5. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Lá no Egito,
as pessoas queriam voltar para a escravidão. Preferiam isso do que andar como Moisés pelo deserto. Vemos aqui, só lemos uma passagem aqui do Novo Testamento falando de Paulo e Silas, que o povo prefere defender a lei, prefere defender aquilo que é já de costume. Só vimos essa, mas podemos encontrar várias outras, onde o povo prefere defender ao imperador, prefere defender ao rei, prefere defender as autoridades do que ouvir de Cristo. E não se dá conta de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para a escravidão novamente. E hoje as pessoas estão optando mais uma vez pela escravidão. Estão optando mais uma vez por estarem presas dentro de lugares aonde são enganadas, aonde são manipuladas, mas tem um movimento, então está tudo bem. Não, você está sendo escravo, você está sendo usado por um sistema que não tem nada a ver com o Senhor. Ao passo que Cristo nos libertou para a liberdade. E uma prova disso, quando você diz que está em determinados lugares, em determinadas congregações, e diz que você é livre, e ali você encontrou a liberdade e tudo, experimenta questionar alguma coisa. Experimenta mostrar a palavra de Deus e ir contra aquelas práticas que você está vendo. Logo você vai ver que você não é livre, porque você não pode escolher. Você tem que aceitar. Isso não é liberdade. A liberdade é dizer assim, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso, isso eu não posso. Isso é liberdade de escolha. Enquanto você aceita tudo que estão te colocando, tudo que estão te oferecendo, tudo que estão te impondo, você chama de liberdade, mas você é escravo daquilo que te impõe. Você não é livre para escolher nada, porque a partir do momento que você colocar para fora a sua opinião, o seu direito de escolha, certamente você vai ser excluído. Certamente você vai ser banido. Que liberdade é essa? Que a gente possa refletir a respeito disso, que você possa rever aonde tem frequentado, aonde tem se envolvido e o quanto de Cristo está nesse lugar. Em nome de Jesus, que essa palavra fique nos nossos corações, que essa palavra possa frutificar e nos fazer entender o lugar onde temos andado, o lugar onde temos nos envolvido, as pessoas com quem temos nos relacionado. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e possa nos libertar verdadeiramente de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos sentimos presos, ou mesmo daquilo que não vemos, mas ainda estamos ligados ao que já passamos, ao que já vivemos, ao que já sofremos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há acusação mais que venha contra nós, enquanto estamos nele. Em nome de Jesus. Que toda cadeia, que toda corrente, que tudo aquilo que aprisiona a nossa mente possa ser desligado agora. Que possamos desfrutar dessa liberdade que Cristo veio nos dar. Dessa liberdade que já foi comprada pelo preço de sangue naquela cruz. Em nome de Jesus. Eu oro para que sejamos verdadeiramente livres. Eu oro para que sejamos livres no Senhor e possamos andar de acordo com a sua vontade. Sem estarmos presos a pessoas, a lugares, a doutrinas que não fazem parte da palavra do Senhor, que são somente tradições de tempos e tempos que vieram e hoje nem muita explicação tem para isso, mas afastam-se da palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, que para essa liberdade sejamos livres, assim como a palavra nos diz. Que Cristo venha nos fazer livres a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que o amor do nosso Deus, Pai, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, que
que a consolação do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para sempre. Amém.